base nisso, eu inicio a minha fala, eu vou pedir que o colega passe ali para o próximo slide. Então, nós temos aí o meu sinal na língua brasileira de sinais, que é mãos em N invertido, 2 toques, batendo aí nas covinhas do rosto. E esse locus de enunciação transita entre o programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, onde eu atualmente sou professora da graduação do Instituto de Letras, com a disciplina de Libras, mas o meu corpo território ele também transita, e principalmente transita, pela educação básica de surdos, que é o meu xodó. Eu sou suspeita de ficar falando sobre isso, mas é onde eu dedico as minhas pesquisas na área de interculturalidade, decolonialidade, contracolonialidade, né, como disse o nosso grande mestre Nego Bispo, a partir disso, centrado no ensino da língua portuguesa para surdos. Próximo slide, por favor. Então, a nossa mesa redonda, para iniciar essa discussão da mesa redonda, eu trago uma citação, eu vou levantar para poder fazer a leitura da citação. Peço permissão para ficar aqui ao lado do intérprete e peço também licença à comunidade surda daqui para que eu possa proferir a palestra em língua portuguesa. Então, eu inicio com a citação do filósofo queniano Ngongo. A língua é um meio de transporte da cultura. Negar uma língua a uma criança é negar-lhe o acesso à sua herança cultural. A partir dessa citação, desse filósofo, né, escritor queniano, nós podemos tecer algumas considerações que versam sobre, principalmente, o ensino de língua para pessoas surdas, né? Como ensinar uma língua para aquela pessoa que não ouve, que não comunga da língua oral, como grande parte aí, falando do Brasil, em relação ao nosso país, nós temos mais de 10 milhões de pessoas que se autodeclaram ter alguma deficiência auditiva ou ser surdo. Então, como é que eu vou ensinar um português para essa pessoa que não ouve? Como é que eu vou ensinar inglês, espanhol, se eu não posso partir do momento de pensar as práticas pedagógicas pela rota fonológica? Então, eu já trago aí esses tensionamentos que a gente vai discutir ao longo dessa manhã, nesses 30 minutos, né? Quando eu fizer assim, você já sabe que é para passar o slide, tá bom? Muito obrigada. Então, Libras, surdez e interseccionalidades em contexto pedagógico é o tema da nossa apresentação e a gente vai discutir, né? Libras. O que é Libras, né? Creio que grande parte de vocês aí já tiveram a oportunidade de ver ali, por exemplo, usar a língua de sinais. Aqui nós temos o curso, né, Letras Libras. Eu vi muita gente aí com a blusa de Libras, então, bem contente de ver como essa língua circula aqui na universidade. Então, o primeiro aparato legal que nós vamos observar é a Lei 10.436, do ano de 2022, que traz a língua de sinais como um sistema linguístico de natureza visual motora, totalmente independente da língua portuguesa, né? Então, ela vai constituir um sistema linguístico de transmissão de ideias e pensamentos das comunidades surdas no Brasil. E quando a gente fala sobre comunidade surda, envolve aí pessoas, principalmente o povo surdo, mas também pessoas ouvintes que se comunicam na língua de sinais, familiares de surdos, tradutores, intérpretes, pessoas que, de certa forma, dominam ou se comunicam diariamente, né, na língua de sinais do Brasil. Lembrando que Libras não vai ser a única língua existente sinalizada no Brasil. Nesse contexto, no cenário nacional, Libras vai ser aquela língua que vai ter, digamos assim, um maior prestígio, é a que a gente vai ver de forma mais recorrente nos centros religiosos, nas associações de surdos, nos
espaços institucionais, nos eventos, como nós temos aqui, tendo a oportunidade de ter a tradução para a língua brasileira de sinais. Mas ela não vai ser a única língua de sinais existente no Brasil. Nós temos, por exemplo, mais de 30 línguas indígenas sinalizadas, e isso já mostra o quanto é rico esse processo, essa nacionalidade plurilinguística dentro do Brasil, né? Então, os principais aparatos que versam sobre a educação de surdos começam, primeiramente, pela LDB, em 1996. Em 2002, nós vamos ter a Lei 10.436, que vai reconhecer a língua como meio de comunicação e expressão das comunidades surdas. Em 2005, o Decreto 5626, que vai regulamentar a lei, e a partir do Decreto 5626, nós vamos ter, por exemplo, a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos para a formação de professores, principalmente para a formação de professores da educação básica, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que vai falar sobre os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. E, por último, a Lei de 2021, 1491, que vai incluir a modalidade bilíngue Libras Língua Portuguesa. É bem importante observar que, em 1996, a língua brasileira de sinais, o processo de educação para surdos, ele estava pautado mais pela educação especial. E, a partir dessa luta das comunidades linguísticas, mas principalmente do povo surdo, em 2021, nós já vamos ter a modalidade bilíngue de surdos. Isso significa que ela deixa de pertencer à educação especial e passa a ter a modalidade bilíngue de surdos na educação básica, que seria basicamente Libras como primeira língua de instrução e o português como segunda língua. Então, Libras como L1 para surdos e o português como segunda língua. Bom, lembrando da citação que nós começamos a nossa explanação, a questão da língua e cultura, nós vamos começar a refletir sobre o processo de vulnerabilidade linguística que as crianças surdas enfrentam ao longo da vida. A literatura nos demonstra que 95% das crianças que são surdas, elas nascem em lares de pessoas ouvintes, que nunca ouviram falar sobre língua de sinais, que têm muitas vezes um entendimento um pouco pejorativo da língua de sinais apenas enquanto linguagem. Então, percebam que 95% dessas crianças vão passar por esse processo de vulnerabilidade linguística. Temos mais de 10 milhões de pessoas que se consideram, então, com deficiência auditiva ou surdo, mas dentro do processo da educação básica, o que a gente vai observar, um número bem gritante, que apenas uma em cada pessoa com deficiência vai concluir o ensino básico. Isso vai incluir também pessoas surdas. E o que preconiza Santos e Fernandes, 2021, sobre o ensino, principalmente para a população negra e para a população negra surda, indica que, especialmente, os surdos enfrentam na educação uma educação básica de baixa qualidade, marcada por desigualdades sociais e barreiras linguísticas impostas pelo português como língua hegemônica, como se fôssemos apenas um país monolíngue. O que então a gente vai perceber dentro dessa perspectiva? Quem vai ser aquela pessoa surda? O Decreto 5626 nos diz que pessoa surda vai ser aquela que vai compreender e interagir com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. E aí a gente vai entrar numa discussão sobre a necessidade, dentro da educação básica, principalmente sobre o ensino do português para surdos, trazer o casamento dessa língua, português e inglês. Para ser um professor voltado para essa perspectiva de ensinar para quem não ouve, é preciso ter o conhecimento das questões linguísticas, culturais, plurilinguísticas desse universo das comunidades surdas.
Então, nesse universo das comunidades surdas, nós vamos ter a possibilidade de ter em nossa sala de aula surdos que são falantes de outras línguas sinalizadas, como, por exemplo, as línguas indígenas de sinais. Nós temos, eu tenho aproximadamente, esse ano, 32 alunos surdos e uma dessas alunas, ela é indígena surda e ela faz o processo de heteroidentificação. Eu sou surda, mas antes de ser surda, eu sou indígena. E nós temos ali a imagem de doutora Shirley Villalva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, esse aqui é o sinal dela, uma das grandes pesquisadoras da área de língua de sinais indígenas, com mais de 40 anos de experiência, e ativista pela cooficialização das línguas de sinais nesse contexto plurilingüe. E nós já temos a cooficialização de algumas línguas, né, sinalizadas. No município de Miranda, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos a cooficialização da língua indígena terena de sinais, além da Libras, e a Shirley, ela é da etnia Guarani. A etnia, esse não é esse. Um outro fator que a gente traz para a nossa discussão dentro desse universo linguístico é poder discutir com os nossos estudantes surdos também a existência de outras línguas sinalizadas nesse contexto plurilingüe. Por exemplo, na disciplina de inglês para surdos, porque o inglês é uma disciplina obrigatória o inglês é uma disciplina obrigatória na educação básica, então surdos também estudam a disciplina de língua inglesa, e a gente traz, por exemplo, dentro dessas discussões, países que falam em inglês, mas que têm as suas respectivas línguas sinalizadas, e trazemos para esse contexto da educação básica a possibilidade desse conhecimento que versa sobre o plurilinguístico, em outras instâncias do conhecimento e também em outros lugares fora do Brasil, como, por exemplo, a língua nigeriana de sinais. Um exemplo disso que foi trabalhado, por exemplo, com essa característica não só de trabalhar o ESL em inglês, mas trazer outras perspectivas sinalizadas, foi o processo de trazer a discussão da língua iorubá de sinais, a partir da pesquisadora de doutora Orie, de 2013, que fez uma pesquisa localizada no sudoeste da Nigéria e identificou aí a existência de 3 principais grupos, principalmente no que se refere à questão da etnia e de gênero, né? O primeiro grupo, indivíduos que utilizam sinais caseiros. O segundo grupo, microcomunidades surdas organizadas em base de gênero. E o terceiro grupo, surdos bilíngues com a formação educacional fluente na língua de sinais iorubá e na língua de sinais ASL, em decorrência do processo de colonização que a Nigéria sofreu também. Então, os alunos que são surdos falam da necessidade de a gente trazer, dentro do contexto da educação básica, para estudantes surdos, por exemplo, que estudam inglês, outras temáticas que versam, por exemplo, também sobre a existência de outras línguas sinalizadas que não partindo, né, dessa perspectiva eurocentrada. E a partir da citação de Santos e Fernandes, que fala sobre a questão da educação pública ofertada à população negra, que continua a ser de menor qualidade, e para os negros ainda são os que compõem o grupo com menor mobilidade social, fatores que também influenciam a trajetória escolar e acadêmica dos negros surdos. Baseado nessas pesquisas de Santos e de outros, como também Shirley Villalva, que trabalha com essa questão da interseccionalidade, a gente traz para a nossa discussão a base do letramento visual, que requer, dentro desse processo de ensino, por exemplo, de português para surdos, o uso dos gêneros a partir dos videolibras, da sinalidade, e trazer, a partir desses vídeos, a tradição folclórica das comunidades surdas, que envolvem aí humor, contos, literatura surda, literatura em libras, versões traduzidas, clássicos da literatura.
Mas como é que nós vamos trabalhar dentro desse contexto se o professor não tiver formação para isso? O professor ou professora não tiver formação para isso? Você quer que eu fique junto de você? Posso ficar. É porque aqui é melhor para ler. Ok? Então, dando continuidade, eu falo agora um pouquinho de um projeto de extensão chamado Projeto Entre Vistas, que o sinal é esse. Entrevistas, um curso de extensão que trabalhou com o processo de decolonialidade. Está dando para vocês lerem aí? Para mim está meio difusa a imagem, então vou fazer a leitura. Decolonialidade, interculturalidade no ensino-aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua para surdos e surdas brasileiros. Esse projeto ele aconteceu na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Letras, no ano de 2020, ainda em processo pandêmico, quando estávamos todos sofrendo, né, com aquele isolamento, estando dentro de casa. E nós discutimos, a partir desse curso de extensão, temas específicos para a formação de professores. O pré-requisito junto de mim, mulher. Aqui, nós duas aqui. Então, está apertado? Melhor, né? Melhorou? Massa. Você vai dizendo o tempo, viu? Porque eu costumo falar muito. Então, esse curso trabalhou com a formação de professores que atuavam, na época, com estudantes surdos. O pré-requisito era ou ser surdo, ou professor, professora, já atuante na comunidade surda, tendo estudantes surdos em sala de aula, para trabalhar na perspectiva intercolonial, contracolonial. E nós tivemos a participação de diversos professores e professoras da área da linguística aplicada, da área dos estudos surdos, da área étnico-racial. Então, por exemplo, na linguística aplicada, nós tivemos a professora Edileise Mendes, que é professora do Instituto de Letras, da área, aqui inclusive está conosco nesse grandioso evento, doutora Bárbara Carini, que muitos devem conhecer como a intelectual diferentona, né? E aí pelas redes, trabalhando educação antirracista. E aí a gente traz os módulos que foram trabalhados com os professores e com os estudantes surdos. Módulos que versavam sobre interseccionalidade surda, aspectos linguísticos e culturais, com a professora doutora Francis da UESC, formação de professores de surdos com a doutora Aline Lage Namines, educação em perspectiva decolonial com Iris Brito, leitura e compreensão e produção de textos para surdos com experiência metodológica, caminhos para a educação antirracista, educação em interculturalidade com a professora Edileise Mendes, educação de materiais didáticos de língua portuguesa como segunda língua, ensino de português e literatura para surdos e interface com teatro, experiências do discente surdo no ensino-aprendizagem de língua portuguesa, abordagens contemporâneas de ensino de português para surdos por professores surdos. E é bem importante trazer essa perspectiva, porque são poucos professores que são surdos e que ensinam surdos. Nós temos o caso, eu conheço aproximadamente 3 no nível de Brasil, e uma das participantes foi a Thalita Nabas, que atualmente é uma grande pesquisadora do doutorado na área de letramento visual e que produz muito material didático bilíngue para surdo. E aí a gente vai discutir também um pouquinho sobre isso. E o português é escrito como segunda língua para surdos a partir dos desafios teóricos e metodológicos. Então, esse curso foi um curso de 68 horas. Um outro curso que nós fizemos no processo também ainda pandêmico foi o curso Em Pretas Mãos. Isso, beleza. Em Pretas Mãos,
que, especificamente, nós trabalhamos com a constituição dos sinais e o contexto étnico-racial brasileiro. Então, temas como raça, racismo, branquitude, negritude, foram temas que foram construídos ao longo de 2 módulos, ambos de 68 horas. À época, nós tivemos aproximadamente 300 inscritos, pelo processo de afunilamento, por causa das vagas, ficamos com 100, mas também, preferencialmente, pessoas surdas e professoras que trabalhavam com surdos na sala de aula da graduação, sem ser na graduação, na sala de aula da educação básica. Vou adiantar por causa do tempo, tá bom? Então, depois desses cursos, o objetivo principal desses cursos é que, após a finalização, os professores e as professoras que participaram desse evento pudessem ir para suas comunidades e aplicar os conhecimentos obtidos nesses cursos nas suas salas de aula, com seus respectivos estudantes surdos. Uma das instituições em que tiveram participantes, professoras, ouvintes e surdas de ambos os cursos, uma das escolas foi essa em Membros, professora Neuza Baceto, que é uma escola situada em São Paulo. Ela tem quase 30 anos de existência, atende do primeiro das séries iniciais até o 9º ano e tem aproximadamente 180 alunos surdos. Então, é um número bem significativo. E nessa... O quê? 5 minutos? Não, você sempre está errado. Esse relógio está correndo muito rápido. Vou falar rápido agora e agora, intérprete, vou sair correndo. Como é seu nome? Diana. 5 minutos, gente. Que isso? Bom, 180 alunos. Vou botar... Então, essa é a Thalita. Está sem o áudio, mas tem a tradução, onde ela vai fazer a apresentação dela. Pode aumentar um pouquinho? Tem a tradução. Mas ela, enfim, por causa dos 5 minutos, eu vou adiantar. A Thalita é uma das participantes de ambos os cursos, e ela é surda e trabalha com o ensino de português para surdo e aplica o conhecimento que ela teve nesses 2 módulos na educação de surdos. Não está dando para ver, né? Piorou a imagem. Vamos ver agora. Então, ela vai falar do sinal dela em língua de sinais, que é Thalita, vai falar que ela participou do Entrevistas, que é o projeto, e ela vai dizer que foi fundamental participar nessa prática do ensino do português como L2, ajudou a entender, ter consciência também de como ensinar os gêneros textuais. Enfim, pode passar, por favor, porque não vai dar tempo. São 50. Pode passar para o próximo. Então, uma atividade que foi proposta por Thalita foi trabalhar com o livro A Travessia de Anatoly, que é uma literatura infanto-juvenil de um personagem que viaja pelo mundo e conhece vários países e várias culturas. E, a partir dessa realidade, Thalita traz atividades de bilíngues para surdos que versam sobre o universo plurilíngue e, principalmente, sobre o ensino de português em contexto de migração, porque na sala de Thalita, do 6º ano, ela tem estudantes surdos, são 8 brasileiros, uma aluna angolana e um surdo boliviano em São Paulo. Então, ela faz o processo, pode passar, de adaptação de português para surdos a partir dessa perspectiva plurilíngue, inserindo aí a língua portuguesa e inserindo contextos que versam sobre os países em que aquelas crianças que são surdas estão matriculadas na escola de Thalita. Então, toda a produção do material é feita pela própria professora a partir da adaptação e utilização de literatura em Libras,
a partir do que foi traduzido e também discutido dentro do contexto do Em Pretas Mãos e do Entrevistas. Próximo, por favor. Uma outra aplicação foi no semiárido de Pernambuco. Ambos cursos, nós tivemos a participação de pessoas de todos os estados brasileiros. E a proposta era que depois eles fizessem a aplicação das atividades em suas respectivas comunidades. Essa comunidade fica em Petrolina, que é em Pernambuco. Não é uma instituição bilíngue, é uma sala de aula que tem classes bilíngues dentro da inclusão, e existem 8 estudantes surdos, e o professor de português para surdos é um professor bilíngue, que é o professor Rodrigo Wesley, que tem esse sinal. Acho que não vai passar o áudio, mas ele vai fazer a apresentação, dizer onde ele mora, que ele mora em Petrolina, na instituição que tem esse sinal, e ele vai abordar sobre o processo de descolonização, a questão dos estudos da colonialidade do ser e do saber, e a aplicação desses conhecimentos, desses conceitos, a partir do que foi estudado nos módulos e a aplicabilidade na escola básica, no ensino de português para surdos. Pode passar, por favor, que não vai dar tempo. Uma outra atividade, uma outra instituição é o CAIS Wilson Lins. CAIS Wilson Lins, que é a primeira instituição pública de ensino da Bahia, escola bilíngue de surdos, fundada em 1959, antigamente em 1959, com classes bilíngues de surdos, e, de acordo com a decorrência dos anos, tendo um aumento muito significativo de estudantes surdos, ela passa, a partir de 2005, ser centro de capacitação e de profissionais. Atualmente, ela tem 35 alunos surdos. É uma instituição que fica em Salvador, Bahia, estadual, e onde foi aplicado, onde foi aplicado e os projetos. Ambas, tanto a de São Paulo quanto a de Salvador, elas são escolas bilíngues, estão dentro da lei que versa sobre a modalidade bilíngue de surdos, e a de Petrolina se enquadra na classe bilíngue de surdos. Próximo. Uma outra possibilidade de trabalhar nesse contexto da interseccionalidade é partir da perspectiva da afrocentricidade, que foi sistematizada por Molefe Quete-Asante, que é da tilologia mesmo. Esse aqui, Molefe Quete-Asante, que fala sobre a possibilidade de traçar caminhos pedagógicos que vão valorizar a centralidade de experiências negras surdas. Isso a gente já está falando de Salvador, que tem mais de 90% da população escolar, essa que nós estamos falando agora, o CAP Wilson Lins, de estudantes negros surdos. E, a partir da perspectiva sankofiana, pode clicar também, a gente trabalhou alguns materiais, alguns projetos nessa perspectiva do resgate ao passado para valorizar o futuro. Então, pode clicar, porque é 1 minuto só. Nessa perspectiva sankofiana, por exemplo, nas aulas de inglês, foi trabalhado o legado de negros surdos que foram invisibilizados ao longo da história, como, por exemplo, o grande pesquisador Andrew Foster, o sinal dele é esse, que é um afro-americano que fundou cerca de 32 escolas bilíngues de surdos na África, em 13 países diferentes, mas isso fica de forma invisibilizada no contexto da educação de surdos, e a gente traz essas discussões principalmente para o ensino fundamental 2, com as séries finais, 8º e 9º ano. Outros projetos de pesquisa que versam sobre a literatura, fazemos um projeto Crespo de Rainha, é o nome do livro, com Bell Hooks, mas a gente fez Nossos Crespos de Reis e de Rainhas, acho que foi esse que ficou o projeto, também em período pandêmico, e trabalhamos a literatura visual. O próximo slide dentro do contexto, por exemplo, da Lei 10.639 e do Júlio das Pretas, nós trabalhamos, por exemplo, a biografia de Teresa de Benguela,
E aí, se vocês forem observar, nós temos aqui a foto. Nasce no primeiro momento de um espaço específico, que é o gueto, né? E que é desse lugar que também vai se desenhando essa linguagem, né? E aí tem a Isabela Miranda, que é uma travesti professora, ela diz assim: importante dizer que o bajubá é uma língua das bichas, mas não é qualquer bicha que sabe bajubá. A língua não está no sangue, nem se aprende no Duolingo ou em cursinho de idiomas. Fluentes são só as que realmente precisam dessa ferramenta, as que ocupam as ruas e inventaram seu direito de existir a partir do lajô, do pistão, né? Então, ela reitera muito essa ideia, né, do quão o bajubá nasce, não só entre as travestis, mas mais especificamente as travestis que trabalham, né, na rua, né, que fazem um trabalho sexual, né? E é justamente dessa dimensão, né, dessa língua que ganha força, principalmente desse lugar da oralidade. E aí eu trouxe esse texto dela, que é interessante, que ela diz assim: o bajubá é uma língua oral e se modifica rapidamente, o que significa que, enquanto muita coisa se cria, outras tantas se perdem. Se a língua existe como dispositivo de segurança para quem desce para o pistão e convive com os perigos que lá existem, não podemos correr o risco de deixar que essas expressões se tornem conhecidas. Ou seja, o bajubá que está dicionarizado ou em glossários da internet não é a parte que efetivamente circula nas ruas. É um bajubá velho, por assim dizer. A constante metamorfose que a língua sofre faz com que só quem está lá, presente no dia a dia, consiga estar a par dos seus atuais desdobramentos, né? Então, isso é interessante, porque a gente pensa, se é uma língua de segurança, então, quando a Mara coloca isso na literatura, não está revelando esse código, né? E aí ele vai dizer, não, mas é porque, no momento em que a Mara está trazendo esse bajubá, na rua, ele já é outro. Na rua, ele já precisou se transformar para atender às novas, né, os novos desafios. Então, por isso que ele continua sendo uma língua de segurança. E é interessante que ela nasce justamente da herança, né, das línguas de matrizes africana, né, inclusive o Nagô e o Urubá, que havia nos terreiros das religiões de matriz africana, que era quem, naquele momento, acolhia as travestis, né? Então, é essa herança, né, somada ao português e ainda as linguagens que aprendem aquelas que, por exemplo, viviam na Europa, né, que vai enriquecendo essa linguagem, né? Então, a gente até brinca, né? O bajubá é um pouco antropofágico, né? Se alimenta do português, se alimenta do iorubá, se alimenta de outras línguas, se alimenta da cultura, colóquios de sons, frases, dicções, né? E como o texto vai construindo e desvelando justamente essas existências. Então, eu brinco que no romance, o bajubá, né, não é só esse código que o leitor tem que enfrentar, mas acaba sendo também, de alguma forma, esse portal que o leva a tentar construir, de algum modo, justamente essas existências, né? Entendê-las, compreender de alguma forma, né? E de entender como é ou como significa, né, ser essa travesti, né? Entender o ritual de violências e de resistências por meio do qual se constrói vínculos, afetos, novas formas de parentalidade e de irmandade forjadas, e aqui eu gosto muito do termo da Vilma Piedade, na dororidade, né? Essa união que nasce a partir da dor que atravessa as nossas experiências, né? Parou de encardir a imagem das travestis. Tem gente que ainda acha que é só botar picumã e uma sainha micro bem da bagaceira. Foda-se a calcinha aparecendo. Foda-se a bicha não saber nem aguentar. Travestir é essência. Não basta querer,
tem que ser fantasia, até palhaço tem, mas quero ver ser linda e feminina. E ela continua. É cada dedo na cara, cada xingo, cada cuspe, cada morre demônio que a gente escuta, cada facada nas costas, e acha que facada é modo de dizer, Mona? Deixa eu te mostrar o modo de dizer aqui. Ó, tantos anos e até hoje a marca. Sempre que vem o medo, aquele medão de me tremer as pernas, e eu solita na madrugada, fico fazendo carinho na cicatriz, lembrando tudo que sobreviver. Viver é tropo perigoso. Então, enquanto fala dessa travestilidade, nossa narradora diz de uma memória e de uma epistemologia travestis, de uma existência coletiva compartilhada e marginal que resiste à chuva, à rua, às violências múltiplas, sem perder a alegria de viver e o humor na maneira como encara esse mundo que nos é dado a conhecer. Reitera-se a afirmação da potência da vida, de uma epistemologia travesti, nas quais, e aqui eu cito a Abigail Campos Leal, explorar-se, reinventar-se é uma forma de refazer essa desfeitura que é habitar um corpo travesti. O Bajubá, portanto, ele transborda ao e além, a partir de uma tecnologia linguística elaborada e utilizada por travestis e mulheres trans em seus processos de relação e embate com a sociedade cis-heteropatriarcal, tornando-se lugar de suas subjetividades e resistências. Em Neca, a Mara Moira nos ensina a olhar para a cultura travesti com outra perspectiva, construindo campos outros de saber onde elas são as protagonistas. Ao explorar o Bajubá, sua musicalidade, seus sentidos e sua poeticidade, cria-se uma espécie de contradiscurso catártico político que, de um só golpe, ameniza as cicatrizes das existências dissidentes, revela modos outros de ser e estar no mundo e a força do texto literário como máquina de guerra a empoderar nossa guerrilheira da linguagem, não só a desmontar a língua que nos cria e nos mata, mas também a fabular mundos outros possíveis, que articula corpo, memória, resistência e expressão. E aí eu queria terminar com a fala de Simona, por favor. Parece que é aquele meu mesmo, tá me chamando. Vai ser só mais esse PG e nem te pio. Tô morta, gata. Cê fica? Então, aquenda uma tábua dara para esse frio e para não estressar com as mariconas. Bom te ver, axé. Obrigada. Muito obrigada, professora Manuela. Muito obrigada, professora Nancy. E agora a gente abre para perguntas, dúvidas, questionamentos. Sim, como na literatura a gente a vê só como linguagem, né? Então
para a gente é mais tranquilo esse debate, no sentido, né, de pensar de forma mais ampla. Mas acho que pensar o Bajubá, né, nessa perspectiva de enquanto dialeto, né, enquanto essa linguagem que, embora no primeiro momento tenha nascido em um grupo específico, né, porém que está associado justamente a um modo de existência. Então, há uma cultura, né, que aí foi mais além, né, porque se no primeiro momento abarcou apenas as travestis, mas, de alguma forma, foi se estendendo a toda a dissidência que encontrou, de alguma maneira, nessa língua, né, num primeiro momento, nesse espaço que era o gueto, a possibilidade de existir, né, e de criar mecanismos de resistência. Então, então, claro, acho que nesse aspecto nos possibilita, sim, tentar pensar como o Bajubá, né, como essa linguagem, que talvez não seja uma língua no sentido técnico da palavra, mas que, de alguma forma, construi elementos de comunicação, né, que eu acho que é uma das essências da linguística, né, entender essa linguagem como instrumento de comunicação. E o Bajubá dá conta disso, né? Mesmo que se configure como esse código de segurança, então, enquanto uma linguagem meio que cifrada, mas que me protege de alguma forma, né? Ou que me permite construir espaços de segurança, pelo menos numa sociedade que me violenta o tempo inteiro, inclusive até com sua própria linguagem, né? Então, eu acho que é o grande essa relação, né, que a gente até brinca. É uma palavra que foi construída também para não dizer de mim. E como me apropriar dela para justamente torcê-la a ponto de ela seja capaz de falar de mim. Então, acho que são essas fissuras, né, que o Bajubá talvez provoca, porque ela não se limita a ser só a língua de um grupo, né, mas ela diz da existência de vivências. Então, acho que nessa perspectiva pode possibilitar, sim, um debate em pensar, né, a língua para além de só comunicar, né, mas dessa língua que constrói cultura, dessa língua que eu acho que é um debate que a linguística traz muito, né, e mais ainda, né, de entender que se somos feitos de e na linguagem, como isso emerge de corpos, né, então a linguagem é encarnada, então não dá para pensá-la desconectada dos sujeitos que a constroem, que a utilizam cotidianamente. Finalizando mesmo agora, como indicação de uma obra que trabalha com questões também da interseccionalidade, nós temos o livro Libras e Surdos, Políticas, Linguagem e Inclusão, de organização da professora Cecília de Moura e Desirê David Brigoff. Nesse livro ele consta com a participação de vários autores e autoras surdos e ouvintes, e foi recentemente indicado como semifinalista na categoria Ciência e Cultura para o Prêmio Jabuti. Então, é uma obra de grande relevância para a comunidade surda, então fica aí como indicação. Libras e Surdos, Políticas, Linguagem e Inclusão, da editora Contexto. Então, já aproveitando, agradecer, né, pela escuta, porque eu brinco sempre, né? Não existe lugar de fala sem lugar de escuta. Então, não adianta eu querer dizer alguma coisa se eu não tenho quem ouça, né? Então, obrigada pela escuta, né? Por escolherem passar o restinho da manhã de vocês conosco. Obrigada.
Agradecemos, então, as duas participantes da mesa com suas excelentes contribuições e compartilhamento pelas experiências práticas também, muito enriquecedoras para nós. Agradecemos todos que se fizeram aqui presentes também. E agradecemos também a participação da equipe de intérpretes da DAIN, da UFES, a Wilma, Ana Paula, Kátia Silene e a Diana. Muito obrigada pela contribuição de todas que promoveram a acessibilidade comunicacional aqui neste evento, hoje de manhã. À tarde, continuaremos com as atividades do Congresso. Obrigada e um bom almoço a todos.